Imagine um dia qualquer. Você está enfrentando suas próprias lutas, as dificuldades cotidianas, as dúvidas e os pequenos caos da vida. Mas, de repente, algo acontece. Uma paz inexplicável invade seu coração e as coisas que antes pareciam fora de controle começam a se alinhar. Será coincidência? Ou será que, de algum jeito, Deus está começando a fazer algo novo em sua vida? Algo que você ainda não entende, mas que já está em andamento. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas comuns que, sem saber, estavam no centro de algo divino. A transformação delas não foi abrupta, aconteceu de forma gradual, como a água que vai moldando uma pedra. E se eu te dissesse que Deus pode estar fazendo isso em sua vida também, sem que você perceba ainda, pense em José, por exemplo. Em Mateus capítulo 2, versículos 18 e 19, ele estava prestes a tomar uma decisão difícil sobre Maria, quando, em um sonho, Deus falou com ele e virou sua vida de cabeça para baixo. José não sabia na hora o impacto da sua decisão. Ele estava apenas obedecendo, sem saber que estava se tornando parte de um plano grandioso de Deus. E é assim com a gente. Muitas vezes, a mudança não é imediata. Ela começa de forma sutil, mas vai crescendo como uma semente plantada no coração. Agora, será que você também está sentindo que algo maior está acontecendo em sua vida, mesmo que não consiga ver completamente? Vamos descobrir juntos os sinais de que Deus está trabalhando em sua vida, muitas vezes sem que você perceba de imediato. Imagine que a sua vida está uma bagunça total. Talvez você esteja lidando com uma situação difícil no trabalho, um problema financeiro ou até mesmo uma relação que não anda bem. O medo e a ansiedade tentam tomar conta de você, e tudo o que você quer é um pouco de alívio, um sinal de que está tudo bem. Agora, o que você não esperava, mas de repente, acontece. Uma paz que você não consegue explicar começa a surgir. Não é uma paz qualquer, é aquela que parece vir de fora, que vai além da sua própria capacidade de entender. Como se Deus estivesse dizendo: eu estou aqui, confia em mim. Em Mateus capítulo 8, versículos 23 a 27, vemos os discípulos no barco com Jesus. Uma tempestade brutal surge e eles, apavorados, acordam Jesus. Ele calmamente diz: paz, acalma-te. E tudo se acalma. A tempestade externa parou, mas, mais importante, a paz invadiu os corações dos discípulos. Mas, como isso se aplica ao nosso cotidiano? Imagine que você está no meio de uma discussão acalorada com um amigo ou um familiar. O ambiente está tenso e você sente a pressão se acumulando. De repente, algo dentro de você te diz: não entre nessa, respire. E você faz exatamente isso. Você respira fundo e sente uma calma que, em um outro momento, jamais teria. A raiva e o medo começam a diminuir e você consegue olhar para a situação de outra forma. Essa é a paz que Deus oferece. Ou quem sabe, você está enfrentando uma crise financeira. As contas estão se acumulando e você não sabe como vai dar conta. Mas mesmo com o caos à sua volta, você começa a sentir uma tranquilidade. A preocupação não desaparece de imediato, mas você sente no coração que, de alguma forma, Deus vai abrir um caminho. Essa paz, que vai além da compreensão, começa a ser seu farol, guiando suas ações com confiança, mesmo no meio da tempestade. Deus não nos promete uma vida sem dificuldades, mas Ele promete estar conosco no meio delas, trazendo uma paz sobrenatural que vai além do que podemos entender. Você já sentiu essa paz invadindo seu coração, mesmo quando tudo ao seu redor estava fora de controle? É uma sensação que não se explica, mas que muda tudo. E talvez você nem tenha notado ainda, mas essa paz já começou a entrar em sua vida de formas discretas. A pergunta é: você está aberto para reconhecê-la, mesmo no caos? Você já se pegou olhando para um problema e só conseguindo ver dificuldades?
A sensação de que algo é impossível, de que a situação nunca vai melhorar, de que você está preso. Muitas vezes é assim que a vida nos parece, não é mesmo? Mas o que aconteceria se, em vez de ver o obstáculo, você começasse a perceber a oportunidade que ele traz? Quando Deus está agindo em nossa vida, Ele muitas vezes nos permite ver as dificuldades sob uma nova luz. O que antes parecia um bloqueio, agora se transforma em uma chance de crescimento, de aprendizado e até de avanço. Isso não significa que os problemas desapareceram, mas que Deus está nos ajudando a olhar para eles de forma diferente. No Antigo Testamento, encontramos a história de José, em Gênesis capítulo 37 e também no capítulo 39. Ele foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo e passou por muitas adversidades. Durante um tempo, parecia que ele estava preso em uma série de obstáculos. Mas ao invés de se deixar consumir pela dor, José começou a ver cada situação como uma oportunidade de se fortalecer e crescer. Quando ele chegou ao Egito e foi lançado na casa de Potifar, ele não se deixou abater, mas foi prosperando até que se tornou responsável por toda a casa do oficial. José poderia ter visto a traição dos irmãos, a escravidão e a prisão como barreiras definitivas para a sua felicidade e sucesso. Mas ele escolheu ver essas situações como passos para um propósito maior que ele ainda não compreendia totalmente. Cada dificuldade que enfrentou foi uma oportunidade de mostrar sua fé e sua capacidade. E no final, ele foi elevado a uma posição de grande honra, onde poderia salvar sua família e muitas outras pessoas da fome. Gênesis 41. Esse é um exemplo claro de como Deus transforma obstáculos em oportunidades. Muitas vezes, as dificuldades que enfrentamos não são um sinal de fracasso, mas uma preparação para algo maior. Será que, ao invés de focar no problema, você tem buscado o que Deus pode estar tentando ensinar ou revelar através da dificuldade? No cotidiano, isso pode acontecer quando você está enfrentando um desafio no trabalho e, em vez de desanimar, começa a enxergar isso como uma chance de aprender algo novo, melhorar suas habilidades ou até mudar a forma como você lida com as pessoas. Pode ser também quando você enfrenta um desafio emocional e, em vez de ficar paralisado, você começa a buscar o que esse momento pode ensinar sobre sua fé, paciência ou resiliência. Você tem buscado as oportunidades nos desafios da sua vida? Ou será que você tem se concentrado tanto nos obstáculos que deixou de perceber o potencial de crescimento que está escondido neles? Quando a vida parece incerta, quando as dificuldades aumentam e as respostas não chegam, é natural que a nossa fé seja testada. Às vezes, a gente se sente pequeno diante dos problemas, como se nossa fé fosse minúscula, quase invisível. Mas o que você talvez não perceba é que mesmo nos momentos de dúvida, sua fé pode estar crescendo, se fortalecendo e se preparando para algo maior. Jesus usou uma imagem simples, mas poderosa, para nos falar sobre como a fé funciona. Em Mateus capítulo 17, versículo 20, ele disse: "Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível." O grão de mostarda é minúsculo, mas mesmo assim, se você o coloca no solo e cuida dele, ele cresce, se expande e se transforma em uma árvore frutífera. Isso é exatamente o que acontece com nossa fé. Mesmo que no início pareça pequena e frágil, ela pode crescer de forma surpreendente quando somos desafiados, quando enfrentamos situações que nos forçam a confiar mais em Deus. A fé que começa quase imperceptível, mas que cresce à medida que enfrentamos as adversidades, se torna uma força poderosa dentro de nós. Lembre-se de Pedro, em Mateus capítulo 14, versículos 28 a 31. Ele viu Jesus andando sobre as águas e pediu para ir até ele.
Mas quando começou a andar, ficou com medo e afundou. Porém, Jesus imediatamente estendeu a mão e o levantou, dizendo: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Mesmo em meio ao pânico, aquele momento foi crucial para o crescimento de sua fé. Pedro, ao ser resgatado, aprendeu a confiar mais plenamente em Jesus. Ele viu que, quando as circunstâncias o faziam duvidar, Jesus estava ali para fortalecê-lo. Nosso próprio caminho de fé pode ser assim. A vida nos desafia e a cada desafio, nossa fé é colocada à prova. Mas em vez de nos desesperarmos, Deus usa essas situações para nos fortalecer. Muitas vezes, quando parece que estamos prestes a afundar, Ele estende a mão e nos ensina a confiar mais, a depender mais dEle. Aqueles momentos de incerteza são o solo fértil onde nossa fé cresce. Você sente que sua fé tem crescido, mesmo quando as coisas não vão bem? A cada dia que você passa em meio às dificuldades, será que a sua confiança em Deus tem se fortalecido, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar? Às vezes, nos perdemos no corre-corre da vida e esquecemos de parar e agradecer pelas pequenas bênçãos que nos cercam. Estamos tão focados nos problemas e nas grandes metas que deixamos de valorizar o que é simples, mas igualmente precioso. No entanto, quando Deus começa a agir em nossas vidas, uma transformação interior acontece e nossa atitude muda. Começamos a perceber e valorizar mais os pequenos momentos, as pequenas vitórias, as pequenas bênçãos do dia a dia. A gratidão não é apenas uma reação aos momentos felizes, mas uma atitude contínua que nasce de um coração renovado. Quando somos tocados por Deus, essa mudança se reflete em nossa maneira de ver o mundo. O que antes parecia insignificante começa a brilhar com um novo significado. Imagina um campo que antes era árido, sem vida, e de repente começa a florescer. Cada flor, por menor que seja, traz uma beleza nova para aquele lugar. A gratidão funciona da mesma maneira. Ela transforma nosso coração e nossa perspectiva de vida. Quando cultivamos a gratidão, ela faz nosso espírito florescer e começamos a ver beleza em tudo, até nas coisas simples. Jesus ensinou sobre a importância de reconhecer as pequenas bênçãos, como quando ele multiplicou os pães e os peixes para alimentar uma grande multidão. João 6, versículos 5 a 13. Antes de fazer o milagre, ele agradeceu a Deus pelo pouco que tinham. E esse pequeno gesto de gratidão foi o que abriu a porta para algo extraordinário acontecer. Isso nos mostra que, quando aprendemos a ser gratos até pelas pequenas coisas, Deus pode usar isso para fazer grandes coisas em nossas vidas. No seu dia a dia, você já percebeu como um coração grato pode mudar sua visão da vida? Talvez você tenha começado a se alegrar mais com as pequenas vitórias, um sorriso de um amigo, a saúde de um familiar, a oportunidade de aprender algo novo, até mesmo o simples fato de ter mais um dia de vida. Cada pequeno detalhe, quando visto com olhos de gratidão, se torna um sinal da bondade de Deus. Quais pequenas bênçãos você tem valorizado mais ultimamente? Será que você tem dado o devido valor às coisas simples, como a presença de quem ama, um momento de paz ou até a oportunidade de respirar e começar um novo dia? Já percebeu que, muitas vezes, as mudanças mais profundas em nós não precisam ser anunciadas em palavras? Elas são vistas nas nossas atitudes, nos gestos, na maneira como reagimos às situações e, principalmente, no nosso comportamento diário. Quando Deus começa a transformar nossa vida, essa transformação não fica escondida por muito tempo. Ela transborda e as pessoas ao nosso redor começam a notar. Às vezes, a mudança é tão visível que alguém chega a comentar: "Você está diferente. O que aconteceu com você?" Isso não é por acaso. A presença de Deus em nossa vida nos torna mais amáveis, mais calmos, mais pacientes, mais cheios de paz.
E é exatamente isso que reflete em nossos relacionamentos e atitudes. Um exemplo bíblico claro de transformação interna, visível e externa é a história de Saulo, que se tornou Paulo. Saulo era um perseguidor dos cristãos, alguém imerso em ódio e violência. Mas, após um encontro poderoso com Jesus no caminho para Damasco, Atos 9, versículos 3 a 19, sua vida foi radicalmente transformada. Ele passou de um inimigo da fé a um dos maiores pregadores do cristianismo. Aquela transformação interna foi tão grande que, quando ele chegou à cidade, todos notaram. O Saulo, que antes perseguia os cristãos, agora estava entre eles, pregando a mensagem que antes odiava. Quando Paulo começou a pregar, as pessoas ao seu redor ficaram surpresas, não só pela mudança radical nas suas atitudes, mas também pela força e pela paz que emanavam dele. A transformação de Paulo não foi algo que ele precisou dizer, foi vista nas suas ações, na sua maneira de viver, e isso impactou o mundo ao seu redor. E você já percebeu mudanças assim em sua própria vida? Talvez você tenha começado a reagir de uma maneira mais calma em situações que antes te tiravam do sério. Ou quem sabe, sua forma de tratar as pessoas tenha mudado. Você agora é mais paciente, mais gentil, mais aberto. Ou talvez você tenha um novo brilho no olhar, uma nova alegria em seu coração, algo que antes não estava ali. Esse tipo de transformação interna é um sinal claro de que algo grande está acontecendo dentro de você. E por mais que as mudanças possam parecer sutis, as pessoas ao seu redor começam a notar. Às vezes, elas podem até se aproximar de você e perguntar: o que aconteceu com você? Você está diferente. Você já recebeu um elogio ou uma palavra de alguém dizendo que algo em você mudou? Como você tem percebido essa transformação nos outros? E o mais importante, você tem permitido que Deus continue trabalhando em você para que cada vez mais as pessoas vejam a sua luz refletida em sua vida? Perdoar nem sempre é fácil, não é mesmo? Quando alguém nos fere profundamente, o natural é querer guardar mágoa, se distanciar e até buscar justiça. Mas, à medida que Deus vai transformando nosso coração, algo surpreendente começa a acontecer. O perdão se torna uma escolha, não apenas uma obrigação. E mais, ele se torna uma verdadeira libertação, não só para quem é perdoado, mas para quem perdoa também. O perdão é uma das evidências mais poderosas de que estamos mudando por dentro. Quando Deus trabalha em nosso coração, Ele nos dá uma nova perspectiva sobre as falhas dos outros e nos ajuda a liberar a dor que temos carregado. Perdoar não é esquecer o que aconteceu, mas liberar o controle que aquela situação tem sobre nossa paz e nossa vida. Jesus nos ensinou sobre o perdão de maneira clara e prática. Em Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22, Pedro pergunta a Jesus: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus responde: Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Isso significa que o perdão deve ser contínuo, sem fim, porque Deus, em sua infinita misericórdia, também nos perdoa constantemente. Lembre-se também de José, que após ser vendido como escravo por seus próprios irmãos e sofrer tantos anos de injustiça, teve uma oportunidade de se vingar quando os irmãos se apresentaram diante dele em busca de alimento durante a fome. Gênesis 45, versículos 1 a 15. Mas José, ao invés de buscar vingança, perdoou seus irmãos, dizendo: Não tenhais medo, eu estou no lugar de Deus. Ele entendeu que o perdão não só trouxe paz a ele, mas também foi um canal para a cura e a restauração da sua família. No cotidiano, isso pode se manifestar em muitas situações. Talvez você tenha passado por uma situação onde o perdão parecia impossível, como alguém que te machucou profundamente ou até mesmo alguém que te traiu. Mas, ao invés de se alimentar da raiva e do rancor, você percebe que o perdão está se tornando mais fácil.
Você começa a entender que perdoar não é fraqueza, mas um sinal de força espiritual e libertação emocional. O perdão realmente liberta. Ele tira o peso do ódio e da amargura e nos dá espaço para viver em paz, para seguir em frente e até para curar nossos relacionamentos. Você tem encontrado mais facilidade em perdoar, mesmo quando isso parecia impossível? Como o perdão tem mudado sua vida e seus relacionamentos? Será que, ao perdoar, você tem sentido a verdadeira liberdade que vem de Deus? À medida que Deus trabalha em nosso coração, começamos a olhar para os outros com mais compaixão. A atitude de julgamento dá lugar a um coração mais aberto e cheio de empatia. Em vez de criticar ou condenar, começamos a nos colocar no lugar do outro, a entender suas dores e a sentir o peso das suas lutas. E isso é um sinal claro de que o Espírito de Deus está operando dentro de nós, moldando-nos para sermos mais semelhantes a Ele. A Bíblia está repleta de exemplos de compaixão. Um dos mais poderosos está em Mateus 9, versículos 35 a 36, onde diz: Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. A compaixão de Jesus não era apenas uma emoção passageira. Ela o movia à ação. Ele não ficou distante, mas se aproximou das pessoas, curou-as e cuidou delas. Essa mesma compaixão pode começar a surgir em nós quando permitimos que Deus mude o nosso coração. É como se começássemos a ver o mundo com outros olhos, com mais misericórdia, mais paciência, mais compreensão. Talvez, ao invés de criticar alguém que está passando por dificuldades, você se sinta inclinado a ajudar, orar ou simplesmente ouvir. Talvez, ao invés de se afastar de alguém em sofrimento, você sinta a necessidade de oferecer apoio e amor. Isso não é apenas para os momentos em que as pessoas ao nosso redor estão em grande dor. Às vezes, a verdadeira compaixão se manifesta nas pequenas atitudes do dia a dia. Ao ver alguém carregando um peso, seja físico ou emocional, você se sente tocado e deseja aliviar esse fardo, mesmo que de maneira simples. Isso é o amor de Deus sendo refletido em você. Você tem se sentido mais compassivo em relação aos outros? Tem se disposto a ajudar, ouvir ou simplesmente estar presente para aqueles que estão ao seu redor? À medida que somos tocados pela presença de Deus, algo profundo acontece dentro de nós. O egoísmo vai dando lugar à generosidade e o desejo de servir aos outros se torna cada vez mais natural. O próprio Jesus é o exemplo supremo de um coração que se entregava ao serviço, sempre disposto a ajudar, curar, ensinar e, acima de tudo, sacrificar-se pelo bem dos outros. Em João, capítulo 13, versículo 14, Jesus nos dá uma lição poderosa. Se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Jesus, o Rei dos Reis, que tinha todo o poder do universo à sua disposição, não veio para ser servido, mas para servir. Ele demonstrou que o verdadeiro grande não é aquele que é servido, mas aquele que serve. Essa atitude de serviço é contagiante. Quando permitimos que Deus mude o nosso coração, o desejo de servir aos outros começa a crescer dentro de nós. Não é mais algo forçado ou esperado, mas uma expressão genuína do amor que Deus coloca em nosso interior. Podemos ver isso em muitas áreas da vida cotidiana. Seja ajudando um amigo em dificuldade, cuidando de alguém que está doente, ou até se oferecendo para trabalhos que ninguém mais quer fazer, mas que são necessários. O serviço aos outros é uma das maneiras mais poderosas de refletir a transformação que está acontecendo dentro de nós.
Quando nos dispomos a ajudar sem esperar nada em troca, sem que ninguém precise nos pedir, estamos manifestando o amor de Cristo de uma forma prática e real. Cada ato de bondade, por menor que seja, é uma demonstração do trabalho de Deus em nossa vida. Talvez você tenha começado a perceber isso em sua própria vida. Quando você vê alguém em necessidade, ao invés de simplesmente ignorar, sente um impulso de ajudar. Talvez você tenha se envolvido em causas maiores, como trabalhos voluntários, ou até se oferecido para ajudar alguém da sua família sem que fosse solicitado. Esses momentos são sinais claros de que a transformação interior está refletindo na sua atitude em relação aos outros. Você tem sentido um impulso maior para ajudar as pessoas ao seu redor, sem esperar nada em troca? Quando foi a última vez que você fez algo por alguém simplesmente porque sentiu no seu coração que era a coisa certa a fazer, sem esperar reconhecimento ou recompensa? À medida que nos aproximamos de Deus e permitimos que Ele transforme nosso coração, nossas prioridades começam a mudar. As coisas que antes pareciam essenciais, que nos ocupavam a mente e o tempo, começam a perder seu valor. Essa mudança não significa que devemos abandonar tudo o que temos, mas sim que começamos a perceber que o que realmente importa não está nas coisas materiais, mas nas coisas espirituais, nas relações humanas e no propósito divino para a nossa vida. Jesus nos alertou sobre o perigo de nos apegar demais às coisas do mundo. Em Mateus, capítulo 6, versículo 19, ele disse: "Não ajunteis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam." Aqui, ele nos ensina que, embora as coisas materiais possam ser boas, elas são passageiras. O que permanece, o que realmente importa, são os tesouros no céu. Aquilo que temos no coração e que se reflete no nosso relacionamento com Deus e com os outros. À medida que Deus vai moldando nossa vida, começamos a perceber que o acúmulo de bens materiais não é o caminho para a verdadeira felicidade. Em vez disso, experimentamos uma sensação de liberdade ao nos desapegarmos das coisas que antes nos consumiam, como o desejo por status, por bens materiais ou pelo reconhecimento. Quando colocamos nossa confiança em Deus e buscamos os valores do reino de Deus, a busca por coisas materiais perde o brilho. O exemplo de Elias no Antigo Testamento é um bom reflexo disso. Quando Deus o chamou, Elias deixou para trás tudo o que conhecia, seus bens, sua terra, para seguir o chamado divino, por 1 Reis 19, versículos 19 a 21. Esse desapego não foi por causa de uma necessidade material, mas por uma transformação interior que o levou a priorizar o que era eterno e mais importante. Em nosso dia a dia, podemos sentir que a obsessão por ter mais começa a perder o sentido. Ao invés de acumular bens ou tentar atingir padrões de consumo, começamos a focar mais em crescer espiritualmente, em servir aos outros, em buscar paz interior e propósito verdadeiro. Pode ser que, ao limpar a casa ou organizar a vida, você comece a sentir que o que realmente importa são os relacionamentos e o impacto positivo que você tem no mundo. Você tem se sentido menos preso às coisas materiais e mais focado no que realmente importa? Será que sua busca por bens materiais está diminuindo à medida que você sente que o que realmente vale a pena é aquilo que não se vê com os olhos, mas se sente com o coração? À medida que permitimos que Deus transforme nossas vidas, uma sensação profunda de propósito começa a nascer dentro de nós. Antes, a vida podia parecer um emaranhado de tarefas diárias e rotinas sem sentido, mas agora algo se desperta em nosso interior. Sentimos que há algo maior nos chamando, algo que vai além de nós mesmos. Nosso propósito não é mais uma busca incerta,
mas uma certeza crescente de que fomos criados para algo especial, algo que vai impactar a vida de outros de forma significativa. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que, ao ouvirem o chamado de Deus, encontraram sua verdadeira vocação. Moisés é um exemplo clássico. Quando Deus o chamou da sarça ardente, Moisés não estava apenas sendo chamado para liderar o povo de Israel. Ele estava sendo chamado para cumprir um propósito divino que, embora parecesse assustador e desafiador, deu direção e sentido à sua vida. Êxodo 3, versículos 1 a 12. No começo, Moisés hesitou, sentindo-se incapaz. Mas à medida que ele se entregava ao plano de Deus, sua missão se tornava mais clara e poderosa. Outro exemplo é Paulo, que após sua conversão, passou a viver para pregar o Evangelho a todas as nações. Ele encontrou seu propósito na missão de espalhar a Boa Nova, e essa missão foi a razão de sua vida, mesmo diante de desafios imensos. Em Atos 9, versículos 15 a 16, Deus disse a Ananias que Paulo seria um instrumento escolhido para levar o nome de Jesus diante dos gentios, dos reis e do povo de Israel. A partir daquele momento, Paulo não mais viveu para si mesmo, mas para cumprir a missão que Deus lhe deu. Quando Deus começa a mudar a nossa vida, começamos a perceber que nossa existência vai além das preocupações cotidianas ou das lutas pessoais. A vida ganha sentido, uma direção clara, e mesmo nos momentos difíceis, sabemos que estamos cumprindo um propósito maior. Não importa se o chamado é grande ou pequeno aos olhos dos outros, o importante é que ele vem de Deus e nos leva a viver de acordo com sua vontade. Talvez você já tenha sentido isso em sua vida, uma sensação crescente de que há algo que você foi chamado a fazer, algo que vai além de sua rotina diária, algo que faz seu coração bater mais forte e que traz uma sensação de paz, mesmo quando os desafios surgem. Esse sentimento de propósito é, sem dúvida, um sinal de que Deus está trabalhando dentro de você, revelando o que Ele tem planejado para a sua vida. Você tem sentido que há algo maior que você está chamado a fazer? Qual tem sido o seu propósito e como você tem se sentido em relação a ele? Talvez seja a hora de dar mais espaço para essa sensação crescente de missão e permitir que Deus te guie para o cumprimento desse propósito. Os sinais de mudança estão aí diante de você, esperando para serem percebidos. A transformação de Deus em sua vida não acontece de forma abrupta, mas aos poucos, como o vento que te guia para um novo lugar. Ele já começou a plantar, mas é necessário que o solo do seu coração esteja preparado para acolher essa mudança. A pergunta é: você está pronto para perceber esses sinais? O que está ao seu redor que talvez você não tenha notado ainda? Olhe com outros olhos e perceba o que Deus está fazendo em sua vida. E se você quer continuar acompanhando essa jornada de transformação, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perde nenhum novo sinal que Deus está enviando para você. Deixe nos comentários suas experiências e me diga, quais sinais você já percebeu em sua vida? A mudança está acontecendo e cada dia é uma oportunidade de dar um passo mais perto do seu propósito. Não perca de vista o que Deus está fazendo. Está pronto para o próximo sinal? Talvez ele esteja logo ali, em um pequeno gesto de fé ou em uma nova perspectiva.